Um grande abraço para você que escolheu a Band Mais para continuar se mantendo muito bem informado. Nós vamos falar hoje sobre vários assuntos. Vamos falar sobre o RH, relações humanas, sobre saúde, sobre as pessoas que são influenciadoras digitais. É bonito, né? E por isso, então, nós convidamos a Patrícia Pouso, a nossa convidada de hoje, executiva de RH. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muita gratidão, é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada. E aqui comigo, Tiago Dantas. Tudo bem, Edson, Patrícia, bem-vinda. Vamos lá, mais um tema legal para a gente abordar aqui no Band Entrevista. O Dantas também disse que é influenciador digital. Quero ver como é que ele vai se sair agora, até porque a Patrícia tem muitos seguidores nas redes sociais. Vamos começar falando sobre isso, Vamos Patrícia? lá. Quantos seguidores você tem nas suas redes sociais? Hoje a gente está com cerca de 350 mil seguidores, mais centralizado numa das redes. Vendo? Agora, você também tem esse número? não, eu sou muito fraco em número de seguidores no Instagram, até porque eu tive a conta hackeada, lembra? Ah, verdade. Vou fazer uma pergunta relacionada a isso, tá, Patrícia? Às vezes a gente procura não ficar chateado com essa situação de ter uma conta hackeada, né? E começar tudo do zero. A questão de ter uma conta hackeada, ela acaba mexendo, principalmente com quem é aquele influenciador ativo, né? Isso pode ser um pouco prejudicial para a saúde daquela pessoa, pode desmotivar aquela pessoa a trabalhar com as redes sociais, ou você acha que é só uma questão de tempo? Eu acho que a sua pergunta é super pertinente, já que você relacionou a sua rede, então eu vou falar da minha. A minha é o LinkedIn, que é uma rede profissional. E acontece sim da rede ser hackeada, é bastante complicado, porque especificamente nessa rede que eu pronunciei, o seu suporte é nos Estados Unidos. Exato. Né? Então você tem o suporte no Brasil, mas é um pouco mais complexo. Você perde os seus números de seguidores, você faz publicação diária, você passa a não fazer. E principalmente nessa rede você monetiza. Então eu faço as mentorias, eu faço treinamento, palestra. Então você tem realmente acaba sendo prejudicado e afeta a sua saúde mental, né? Porque você fica tentando resolver, fica ansioso, fica até meio que deprimido para conseguir solucionar. Eu quero saber se você, Patrícia, é uma popstar, porque às vezes eu posto alguma coisa, ninguém lê, eu fico chateado com os meus 2 seguidores. Você usa a hashtag? Eu uso Um dos segredos, né, Paty? Para ter o alcance de pessoas nas publicações é o uso de hashtag, correto? Faz todo sentido. Na verdade, o que faz você ter bastante seguidor ou não, essas pessoas se identificam com você de alguma forma. E se você, outro fator super importante é a sua reciprocidade. Eu acredito que a gente é no mundo virtual o que a gente é no mundo físico. Então, se de alguma forma as pessoas se identificam com você, elas acabam sendo os seus seguidores. E com isso, acho que você tem que, no meu caso especificamente, eu vejo muito uma questão do que eu posso agregar de valor. Esse país, ele investiu muito em mim, né? Então, eu fui formada na universidade pública, mestrado e doutorado. Eu tenho que trazer isso de volta para o Brasil. Então, quando eu faço as minhas publicações, eu faço pensando na questão da inclusão, na questão de eu poder repassar conceitos que eu posso agregar para o nosso povo brasileiro. Esse país merece com que eu dê esse retorno. Então, sempre as minhas publicações são voltadas de trazer algo para a nossa população. Não tem muito eu como foco. Eu acho que os seguidores acabam percebendo isso. O conteúdo. Justamente. Então, o conteúdo eu tento agregar, né? De alguma forma, trazer algo de positivo para as pessoas. Então, você sempre tem um conteúdo muito nichado, né? As pessoas que me seguem são pessoas muito voltadas para pessoas, muito voltadas para recursos humanos. Eu falo muito de saúde mental, muito voltado para esse escopo. No caso de recursos humanos, as pessoas ligam para você ou fazem contato com você perguntando como é que elas se vestem numa entrevista de emprego, o que elas colocam no currículo, qual é a maior ansiedade que a pessoa tem quando ela te procura? Edson, isso é extremamente normal, uma pergunta bastante consistente e coerente. Eu recebo cerca de 50 a 100 mensagens por dia e eu tento o máximo possível, dentro do meu escopo, respondê-las, mas muitas perguntando a respeito de emprego, de como se portar, mas a linha, né, a coluna dorsal das perguntas é a ansiedade em relação ao trabalho.
O que eu faço para eu não ter tanta ansiedade? Eu tenho muita meta, eu tenho me sentido, eu tenho pouco reconhecimento no trabalho. O que você acha que eu devo fazer? Será que eu sou muito mimimi? Ou realmente a questão do trabalho está mudando? Então, geralmente são questões voltadas à minha relação com o trabalho. Ainda nesse segmento de trabalho que você está falando com a gente aqui, muitas empresas acabam analisando os perfis das pessoas, né, o tipo de publicação que ela faz, o comportamento dela na rede social. Isso, às vezes, acaba sendo muito prejudicial para uma pessoa que vai ser recrutada para uma determinada vaga, correto? Todo o cuidado com a rede social, né, para que isso acabe não prejudicando uma vaga que ela possa concorrer. Muito boa. Eu vou falar para você como executiva de RH e como uma pessoa que transita na rede. Claro que aquilo que a gente mostra, as pessoas vão ver. Então, como executiva de RH, a gente sempre olhava o perfil e o tipo de coisa que ela publicava e também se ela estava agregando para aquela comunidade ou se ela era, por exemplo, ausente. Muita gente usa a rede social, principalmente o LinkedIn, como uma situação para conseguir um novo emprego. E a gente observa também o tipo de publicação que ela faz. A escrita, né, como ela está querendo agregar, o que ela escreve, com certeza isso é olhado. Agora, tatuagem, por exemplo. Às vezes a pessoa quer ir trabalhar num lugar, mas tem muitas tatuagens. Isso prejudica? Piercing também? Olha, eu vou dar a minha opinião como executiva de RH, como Patrícia. Eu acho que existem algumas posições que são preconceituosas. Então, como Patrícia e como executiva de RH, eu não permitia que esse tipo de coisa imperasse em política de recursos humanos. Eu não concordo com isso. Eu acho que o princípio é o respeito. Respeito. Se você gosta de usar piercing, se você tem uma orientação sexual diferente da minha, vamos respeitar. Agora, acontece sim, por exemplo, eu vim do segmento da saúde. Eu tinha pacientes que não queriam ser atendidos por pessoas que tinham tatuagem. Eu tinha. Acontecia. Então, por muitas vezes, eu tinha que me colocar. Esse é o meu profissional, eu gostaria que você respeitasse ele. Porque senão fica difícil você ser atendido nesse estabelecimento. Então, eu me colocava de uma maneira educada, mas eu sempre colocava de uma maneira sensata e equilibrada. Hoje a gente trabalha muito com equidade, inclusão e diversidade. E a gente tem que colocar isso na prática. Não adianta só a gente falar e no dia a dia a gente não colocar isso em prática. Agora, Patrícia, como que você vê essa mudança que a gente está tendo, principalmente no meio artístico, né? Onde as pessoas, apresentadores, atores, às vezes desistem das suas carreiras e começam a investir nesse meio digital, né? Nesse meio de influência, produzir conteúdo. Você acha que é uma tendência que tende a crescer ainda mais ou você acha que é uma coisa de momento? Com certeza vai crescer. Semana retrasada, por exemplo, na plataforma do LinkedIn, nós batemos 1 bilhão de usuários no mundo inteiro. O Brasil passa de 4º lugar para 3º lugar. E numa visita física no LinkedIn, que fica em São Paulo, eu sempre tenho contato com eles, né, via troca de e-mails. A gente sabe que em 5 anos, de 63 milhões, nós vamos dobrar de pessoas que vão estar utilizando essa plataforma. Então, cada vez mais a gente está no mundo da inteligência artificial, que está exigindo outras competências. Raciocínio lógico, pensamento sistêmico, criatividade. E é possível a gente começar a se adaptar a essas novas tendências que o mercado está pedindo. Quando a gente estava conversando um pouco antes, Patrícia, trocando aqui algumas correspondências para a gente ver como é que nós íamos conduzir o nosso programa, invariavelmente a gente fala que a Covid-19 acabou mudando alguns parâmetros, alguns comportamentos. Na área de RH, a Covid alterou também muita coisa? Com certeza, eu acho que assim, a parte de pessoas, todo o direcionamento de liderança, clima organizacional, recrutamento e seleção, acelerou, porque você não tinha tanta tecnologia, você tinha, mas claro que houve uma aceleração. Os modelos de liderança se tornaram híbridos, hoje os líderes não estão só com as pessoas presencialmente, eles estão tanto na parte remota, né, como presencial. Então,
houve toda uma mudança. À medida que muda o modelo de trabalho, muda todo o modelo de pessoas. E a gente acaba tendo que se adaptar. Nós estamos agora quase mudando de 5 dias de trabalho para 4 dias. Nada então, mal. então a gente tem muitas mudanças para tentar cada vez mais fazer com que as pessoas estejam melhores e mais produtivas. Então você percebe que as lideranças têm que correr atrás de novos modelos de trabalho. Aí, Pode dá perguntar. tempo? Dá tempo de você perguntar, mas ela responde depois do intervalo. Vamos lá então. Patrícia, sobre essa questão do trabalho remoto, eu estava ouvindo no rádio que muitos empregadores estavam querendo reverter essa situação, né? Porque com a pandemia, muitas pessoas tiveram que trabalhar remotamente para que não tivesse o contágio com a doença. E que por conta da baixa produtividade, essa questão ia se reverter, ou seja, as pessoas iam voltar a trabalhar em casa. Você, como trabalha diretamente com essa questão de RH, eu queria saber de você se você tem notado essa diferença, essa mudança, mas você responde depois do intervalo. Pode ser, Edson? Pode ser. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos um rápido intervalo. Hoje estamos entrevistando a executiva de RH, Patrícia Pousa, e dando essa aula para você aí sobre recursos humanos. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Voltamos com o segundo bloco do nosso Band Entrevista de hoje, conversando com a executiva de RH, Patrícia Pousa. O Dantas tinha feito uma pergunta muito longa, mas ele não vai repetir não, mas é para você sair respondendo, Patrícia. Vamos lá, Dantas. É bem interessante essa sua pergunta e você toca aí num fator agudo aqui, porque a minha filha trabalha remoto e fora do Brasil, né? E eu estou estudando bastante esse fenômeno. Sim, faz todo sentido o que você está falando, está caindo sim a adesão pelo trabalho remoto e existe um paradigma, um estigma que ele produz menos. E a gente, computando isso, já sabe que isso não provém, isso não tem fundamento. Mas existe sim uma resistência em relação ao trabalho remoto. Você vê que ele é bem aceito, principalmente em tecnologia. Ele já era bem aceito antigamente, antes da pandemia, mas principalmente agora, pela até despreparo das lideranças em conseguir fazer esse gerenciamento de pessoas no modelo híbrido. Porque de repente ele está remoto, você está presencial. Não é uma coisa tão fácil assim a gente fazer esse tipo de liderança. A gente tem que desconstruir e reconstruir novos modelos. Esse negócio de presencial ou não, a gente acaba perdendo até algumas amizades, porque a palavra ela o WhatsApp é duro, né, Patrícia? Quantos grupos se desfizeram aí por causa de Lula, Bolsonaro, mas esse é assunto para outra hora. Mas como fazer para que a presença, eu acho que a presença da pessoa ela jamais vai ser suplantada por nada. Quanto mais contato pessoal, melhor, não é, Patrícia? Eu acredito que você pode ter hoje, até pelas ferramentas digitais que você tem dentro do mercado, você pode sim chegar a um meio termo. Então, existem empresas que estão optando por presencial, alguns dias, e remoto, outros dias, né? Acho que isso tudo a gente vai chegar em modelos que se acomodem e que se equilibram. O povo está se adaptando? Acredito que, não, é certeza que está se adaptando. E porque a gente veio na pandemia e de repente a gente passa completamente para o remoto. A gente não tinha Wi-Fi suficiente dentro de casa, equipamentos. Não tinha equipamentos, e a coisa agora tomou um outro rumo, né? Então, e os modelos de trabalho estão se ajustando. A impressão que a gente teve depois da pandemia e que se configurou é que no remoto a gente trabalha mais do que no presencial. Eu, por momentos de remoto, eu fazia às vezes períodos de 14 horas sem almoçar, porque emenda uma reunião na outra. E se é uma mãe de família, uma mulher que cuida da casa, tem que fazer um almoço, cuidar de uma criança, ela vai se dividindo entre aquela atividade com o trabalho dela e com o trabalho de casa. Então, dobra ainda mais essa questão também, né? Quando você conversa com os estudiosos do mundo do trabalho, e a gente está aqui em Campinas, e a gente está frente a excelentes universidades que têm pesquisadores só do mundo do trabalho, eles entendem o trabalho remoto até como uma forma precária, porque você trabalha muito mais do que se você estivesse presencialmente. Bateu o relógio aqui no horário de sair, às vezes fica um pouquinho mais, mas no trabalho remoto você trabalha por demanda.
Se você terminou ou não, você vai varar à noite, mas você tem que fazer a entrega. E às vezes ela não está bem dimensionada. Agora, Patrícia, falando ainda você falou da sua especialização na área de saúde, será que a Organização Mundial de Saúde, a Organização Internacional do Trabalho, elas estão com um olhar diferenciado? Porque a impressão que eu tenho é que o número de transtornos mentais também aumentou muito com essa turbulência, com essa mudança repentina que o mundo viveu. Você tem total razão. Desde 1984, a Organização Internacional do Trabalho, ela vem alertando que a gente passaria a ter transtornos mentais, que o trabalho começaria a ficar mais precário e começariam as doenças que a gente chama de doenças voltadas a risco psicossocial. Então, a gente começa a perceber que aumenta o número, 15% da população produtiva mundial tem algum problema de saúde mental. Nós temos hoje 300 milhões de pessoas no mundo que estão sofrendo de ansiedade. Mais de 280 milhões sofrendo de depressão. E o número de suicídios aumenta a cada ano e nesse ano bateu mais de 700 mil pessoas mundialmente cometendo suicídio. Esses números não estão melhorando. Por conta disso, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, lançou uma cartilha que a gente fez a tradução agora com todas as dicas para a gente melhorar a nossa saúde mental no trabalho. Como a gente pode agir em todas as instâncias. Vou começar a publicar isso agora no LinkedIn. Quais são as dicas? Você não me estressa, não. Nem você. Agora, Patrícia, isso torna-se ainda mais preocupante, né? A partir do momento que a gente observa que muitas e muitas crianças estão trabalhando com essa questão de influência, né? Eu trabalho com as redes sociais desde pequeno. Mas tem aquela questão também, um alerta para que aquelas mães, os pais cuidem, né, dessa parte, trabalhem bem essas crianças, a partir do momento que o trabalho com influência digital não possa dar certo, né? Isso acaba prejudicando a saúde mental da criança, isso pode causar ansiedade, depressão. Como os pais podem agir para preparar uma criança que está nesse segmento de influência? A gente não pode, né, terceirizar a educação dos nossos filhos para a gente ter mais tempo livre para as redes sociais, porque a gente sabe que ali tem muita coisa ruim, né? Se a gente for falar numa linguagem que não presta, né? E que pode trazer prejuízo para a saúde mental dos nossos filhos. Então, é saber dosar, né? Saber ensinar. A gente não ensina os nossos filhos a serem seletivos. Vamos ensinar eles também a serem seletivos dentro das redes sociais. O que eles podem ver e colocar limite. Porque uma criança ela cresce mais segura se a gente der limites para elas, né? Faça isso ou não faça aquilo. E tem que vigiar, né? Para que não caia em nenhum problema, em nenhuma arapuca, né? Não, mas essa vigilância, ela é complicada, né, Patrícia? Hoje qualquer criança aí tem seu smartphone, né? Sim, e que a gente pode colocar algumas travas, né? É possível você colocar algumas travas e o seu tempo de qualidade com seus filhos, né? O tempo que você vai estar, desde a hora do sentar na mesa, parece uma coisa tão banal, né? Mas sentar na mesa para almoçar, para comer junto. Mas todo mundo se senta à mesa, cada um com o seu celular. Às vezes até o diálogo em família hoje em dia tá prejudicado. Tá prejudicado, porque tô com o Edson aqui do meu lado, mas eu tô conversando com ele aqui no WhatsApp, em qualquer rede social, sendo que eu poderia estar dialogando com ele. Isso está muito comum nas famílias hoje em dia. Eu concordo com você e vocês estavam falando, eu estava pensando em mim, porque cai o tempo inteiro mensagem dentro da rede e se você coloca um comentário numa postagem minha, eu me sinto responsável em responder. Só que eu percebi que eu não vou responder a todo mundo, porque eu tenho postagem, por exemplo, eu abri uma postagem hoje e ela está com 1 milhão de visualizações e ela está com 550 comentários. Meu Deus. Como é que eu vou responder 550 comentários? Então, naquele momento, eu tomo uma decisão. Eu não vou responder. E aí, eu me visto dessa decisão e eu opto pela minha saúde mental. Então, são decisões que a gente toma. No começo, eu ficava angustiada? Ficava. Mas eu vou até o limite que é possível, né? Porque
Tudo tem seu limite. Bom, agora vamos falar bem baixinho aqui para ninguém nos ouvir. Você falou que vai para os Estados Unidos, a gente teve que correr para agendar essa entrevista, estava preparando passaporte, visto. O que você vai fazer fora do país, Patrícia? Na verdade, eu estou indo para a Inglaterra, para Cambridge, né? A gente vai estar lá fazendo... eu acabei de defender o doutorado na Faculdade de Medicina da Unicamp. E aí a gente vai estar tanto divulgando a tese, que é sobre saúde mental, né? Vamos fazer jus aí ao nosso país, vamos lá com a bandeirinha do Brasil para tudo que é outro lugar, dar uma reforçada aí no inglês, né? Para poder divulgar melhor essa tese e dar nossa contribuição aí para o país. Eu vou ajudar até na tradução do instrumento que eu usei, que é dinamarquês. Então a gente vai estar lá nesses 6 meses lá em Cambridge, na Inglaterra. Agora, voltando à questão do LinkedIn, né? O LinkedIn ele é uma rede social fundamental, né? Hoje em dia. Eu mesmo tenho o LinkedIn, pô, vou admitir que eu não... Vou dar uma olhada depois, como é que vai ele se decepcionar comigo. Porque eu não costumo interagir nem usar a rede social como de fato deveria ser usado. Como que a pessoa pode tornar o LinkedIn dela, o perfil dela atrativo, né, para o mercado hoje em dia? E que tipo de postagem, né, que tipo de conteúdo ela pode estar colocando lá? Então, aqui diante das câmeras, eu já vou me disponibilizar a te mentorar se você quiser, tá? Quero ver escapar agora. É free, então eu já vou te deixar o meu WhatsApp. Mesmo lá no frio, na neve lá da Inglaterra, você me aciona que eu vou ser sua tutora. Combinado. E eu vou fazer você bombar dentro do LinkedIn, ó. Tô deixando, tá gravado aí pra vocês aí, tá? Mas é você, na verdade, você tem que ter constância e você tem que ter consistência com todas as suas experiências. Como vocês sabem muito melhor que tem que ter uma linha editorial, você vai falar sobre o quê? Você quer falar sobre diversidade, inclusão? Você quer falar sobre jornalismo? Você quer falar sobre a experiência? Você quer contar da experiência dele aqui na Band? O quanto que ele cresceu? Então, no LinkedIn a gente fala da nossa carreira, a gente fala do nosso dia a dia, a gente conta as nossas vulnerabilidades, como eu aprendi tal coisa, como é que eu fui crescendo. A gente é a gente mesmo. Aí as pessoas ficam mais próximas. Mas é fazer uma linha editorial e ter constância. Não adianta eu publicar hoje. Eu publico todo dia. Eu posso publicar 2 ou 3 parágrafos, mas que sejam parágrafos que agreguem valor às pessoas. A gente vai ter que convidar a Patrícia para voltar aqui depois, por favor. Depois da viagem dela a Cambridge. Falei certo agora. Patrícia, muito obrigado, viu, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Quem quiser achar você, faz como? Pode entrar lá no LinkedIn, eu estou como Patrícia Pessoa Pousa, vai ser uma honra falar com vocês. E vocês vão me acompanhando lá na viagem, lá no meio da neve, lá tremendo, a gente vai dialogando. Obrigado, Dantas. Até o próximo programa, Edson. E assim nós terminamos mais um Band Entrevista, hoje conversando com a executiva de RH, especialista na área de saúde, Patrícia Pousa. Nós voltaremos no próximo final de semana. Se você quiser rever esse e outros programas, é só você acessar as nossas redes sociais, também o portal bandmulti.com. E pode rever esse programa, que tem a reapresentação na madrugada de domingo para segunda-feira. Até o próximo final de semana. Fiquem com Deus. Tchau.